Quanto que você aguenta na rosca antes de desistir? Não, peraí. Estou falando de treinamento. Quanto que você consegue levantar de peso até atingir o seu limite? Você tenta uma vez, não consegue. Tenta a segunda vez, não consegue. Tenta a terceira vez, não consegue. Chega um ponto onde você se toca de que não é hora ainda de levantar esse peso todo. Vou baixar a carga para ganhar mais força e aí conseguir finalmente superar aquela resistência. No caso do Bitcoin, pode ser a mesma coisa. Ele vem tentando romper os 95 mil dólares, né, 95 a 96 mil dólares, há uma semana já, sem sucesso. Isso indica pra gente que essa resistência talvez seja muito forte para ser rompida nesse momento, sendo necessário, portanto, baixar, recuar o preço um pouquinho, atingir um patamar de suporte, ganhar força e aí sim romper finalmente a região dos 96 mil dólares. Será que você está preparado para mais uma queda de preço? E se tiver essa queda, até onde ela vai? É o que descobriremos no vídeo de hoje, enquanto você vai dando aquele maravilhoso like aí embaixo, não esquece, né? Eu vou tomando aqui o meu chá de Bitcoin. Bora! Antes de entrarmos no gráfico, eu quero começar pelo relatório de estabilidade financeira, publicado agora em abril pelo Banco Central do Brasil. Acabou de sair, pessoal. E olhem que interessante o que encontramos na página 12 desse relatório. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, né? Bom, está aqui, como vocês podem ver. Olha só o que diz o Banco Central do Brasil. Os índices de ações de países desenvolvidos e emergentes observados tiveram desempenho positivo no período, com exceção de um. Bovespa. Ibovespa. Conhecem essa bolsa? Somente a nossa querida Ibovespa teve aqui resultado negativo. As outras bolsas bombaram aqui, como vocês estão vendo, né? E a nossa bolsa brasileira afundou. O desvio padrão negativo para a bolsa brasileira, como vocês estão vendo aqui. Quanto mais para a direita, quanto mais positivo aqui, melhor significa, né? Melhor é o ativo. E vocês vão notar que todos os ativos aqui são dependentes ali de corretoras, de bancos, né? Ou seja, você precisa do seu banquinho para comprar ações de diversos países, títulos e tal. Existe um único ativo aqui que não depende da existência de bancos e é justamente o melhor de todos, segundo o Banco Central do Brasil. O melhor desempenho, como vocês podem ver, se chama Bitcoin. Sim, o Bitcoin, como vocês estão vendo aqui, foi o ativo de melhor desempenho desde o último relatório de estabilidade financeira do Banco Central do Brasil. Como eu disse, é justamente o único que não precisa de banco. Coincidentemente, poucos dias depois, o Banco Itaú faz um pronunciamento. Não poder sacar criptoativos é uma evolução, diz Head de Cripto do Itaú. O Head de criptomoedas do Itaú disse que não poder, você não ter a liberdade de sacar as suas criptomoedas do banco é uma evolução. Talvez porque, se você puder sacar os criptoativos do banco, vai ficar evidente para você que você não precisa de bancos para negociar, comprar, vender, guardar criptoativos. Logo, se você não precisa de banco para ter em mãos o ativo que te dá melhor desempenho, para que serve o banco? O Itaú, com pouca criatividade, usou a mesma desculpa dos governos. Estou fazendo isso pelo seu bem. Olha o subtítulo. Para o executivo, a restrição é uma forma de impedir o uso indevido das criptomoedas adquiridas através do banco. Claro, você compra lá no banco, mas você não pode usar esse ativo, porque você pode fazer um uso indevido. Então, tem uma grande ideia aqui. Que tal você comprar um carro na Volkswagen, mas deixar o carro lá? Porque vai que você tira o carro da concessionária e faz um uso indevido. Pode atropelar alguém, pode utilizar o carro num assalto, num sequestro. Então, já que a gente não tem certeza se você vai fazer um uso devido, deixe o carro com a gente dentro da concessionária da Volkswagen. Mas fiquem tranquilos porque todo esquema de pirâmide começa a bloquear saques, impedir saques quando está chegando no fim, quando está próximo de quebrar. E isso é um ótimo sinal para a gente. Então, se alguma empresa aí te impede de fazer saque daquilo que te pertence,
Não use essa empresa. Mas bora falar sobre o gráfico. Vocês vão notar que existe uma forte resistência, né? Um forte número de vendedores exatamente na região que a gente está atualmente no preço. Olha quantos dias batendo na região que vai dos 95 aos 96 mil dólares. Portanto, esta região é uma resistência. Por que tem tanta gente? Essa mancha vermelha indica um número de vendedores maior do que o número de compradores, que seria aqui a mancha verde, né? Então, temos aqui uma grande concentração de vendas na região atual, gerando uma resistência. Primeiro, vocês vão notar, pela linha tracejada que está aqui, que essa região era a região que lá em fevereiro era suporte. O preço não caía abaixo deste patamar, até que ele rompeu. E a partir desse momento, aquela região que antes era um suporte, ela se torna uma resistência. Se lá atrás foi um suporte forte, provavelmente agora vai ser uma resistência tão forte quanto. Aquelas pessoas que passaram esse tempo todo aqui debaixo d'água, né? Ou seja, afundadas no prejuízo, agora elas estão tendo oportunidade de vender no 0 a 0. Ufa, finalmente consegui recuperar o meu dinheiro. E, infelizmente, muitas pessoas que não têm convicção em relação ao Bitcoin, elas fazem isso. Elas agora correm, elas fogem porque recuperaram do prejuízo que elas tiveram nos últimos meses. Soma-se a isso compradores de curto prazo que entraram aqui no fundo do poço, né? Que compraram lá nos 70, nos 80 mil dólares e que agora estão realizando lucro, né? Nossa, ganhei aí 10, 20% com Bitcoin. Vou vender, afinal, isso é o ano inteiro da Bolsa de Valores, é o ano inteiro daquele título do governo. Meu Deus, Bitcoin é fantástico. Vou vender e guardar meus maravilhosos reais. Agora, a cada dia que a gente passa ali sem conseguir romper essa resistência, maior a probabilidade da gente ver um recuo. Que nem eu expliquei no início do vídeo, né? Você está tentando levantar um peso, uma hora você vai ter que ceder. Você não vai aguentar ficar mantendo essa pressão durante muito tempo. E a mesma coisa pode acontecer com o Bitcoin, imitando justamente aquele período de meados de 2024, meados do ano passado, que é um período quase que idêntico ao momento atual, e eu provo isso neste gráfico na tela. Estão vendo este período aqui, de meados do ano passado? Notem como ele é muito parecido com o momento atual. Estamos falando aqui deste gráfico preto e branco, né? E eu coloquei um sobre o outro. Então o gráfico lá de meados do ano passado, aqui está na cor azulada. Tá vendo como praticamente igual? Sobe junto, desce junto, sobe junto. Momento que a gente está agora, né? Tentando romper essa linha tracejada aqui vermelha, né? Que era o suporte anterior. E aí o que acontece? Lá atrás aconteceu a mesma coisa, né? Ao atingir este ponto aqui que a gente está passando agora, que também era um ponto de resistência, o que aconteceu? O preço cedeu. Ele fez um recuo, como vocês podem ver aqui, voltando para 58 mil dólares, para o meio desse canal. Se a gente fizer isso agora, o meio desse canal ele está em 84 mil dólares. Portanto, podemos ver um recuo de 10 mil dólares para o Bitcoin antes dessa pernada de alta. Seria aqui justamente um período de descanso. Encontra uma zona de compra e aí volta a subir com mais força, força suficiente para finalmente romper essa região de 95, 96 e explodir exatamente como aconteceu em meados do ano passado. Então, esta possibilidade está cada vez mais madura. Essa quedinha aqui, no iniciozinho de maio, seria interessante para dar uma limpada no mercado. Nós voltamos a estar no momento agora com muita gente empolgada, com muita gente aí tentando alavancar em Bitcoin, e para você limpar a alavancagem é necessário uma queda. Nada disso atrapalharia a nossa tendência de alta. Isso está alinhado com o histórico do próprio BTC. No gráfico na tela, vocês estão vendo aqui 10 anos do Bitcoin e a linha azul representa a mediana do preço do Bitcoin. Notem que, historicamente, 90% do desempenho do Bitcoin no ano acontece a partir de 15 de abril. Abril está aqui. Notem que é exatamente a partir de 15 de abril, onde a mediana de preço aqui dispara e continua subindo até novembro. Tá? Então, historicamente, é entre 15 de abril e novembro que a gente tem o desempenho mais forte para o BTC. E nós estamos exatamente entrando nesse movimento, né? O Bitcoin voltou a subir após encontrar 74 mil dólares e a tendência é altos e baixos, mas uma constância de subida até o final do ano. E eu provo isso para vocês trazendo justamente
as altas históricas dos ciclos anteriores. Olha, a alta histórica de 2021 aconteceu quando? 8 de novembro. Novembro, final de ano. Voltamos um ciclo e quando que aconteceu? 11 de dezembro de 2017. Dezembro, final do ano. Volta mais um ciclo. Quando que aconteceu a alta histórica? 25 de novembro de 2013. Final de novembro, final do ano. Todo o topo do Bitcoin, né, todo o topo do ciclo acontece justamente no finalzinho do ano. Esse é o padrão. Então estamos em linha com aquilo que é esperado para a explosão de preço do BTC. Como vocês sabem, o que ajuda o Bitcoin a ter um desempenho fantástico, rompendo resistências, é a liquidez global. A quantidade de dinheiro que existe no mercado, na economia. Isso aí depende de diversos fatores. O governo pode imprimir dinheiro ou ele pode, por exemplo, baixar taxa de juros. O Trump está tentando fazer o Banco Central americano baixa a taxa de juros. E agora parece que se tornou mais provável. Saíram aqui os dados do PIB americano no trimestre. E pela primeira vez desde 2022 veio negativo. Olha aqui, menos 0,3% no primeiro trimestre de 2025. Não acontecia desde 2022. Olha aqui, todas as barrinhas para cima, né? 2, 3, 4% de crescimento do PIB por trimestre e agora veio negativo. Isso pode ter impacto do aumento da importação nos Estados Unidos? Sim. Tivemos o tarifaço e aí pessoas, empresas podem aumentar a importação antes que o tarifaço seja efetivado. E aí, claro, vai dar uma diferença na balança comercial e um resultado negativo no PIB. Só que isso aconteceu antes do tarifaço, né? Estamos falando de primeiro trimestre. O tarifaço, se eu não me engano, ele começou no dia 2 de abril, né? Foi nesse mês. Então, já foi segundo trimestre. Então, não parece ser isso, tá? Parece que o resultado veio realmente bem abaixo do esperado, veio negativo. E, claro, para dar aquela impulsionada na economia, é provável que agora o Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central americano, seja obrigado a cortar taxa de juros. Isso aumenta a liquidez, isso impulsiona o Bitcoin para a lua. Mas e as altcoins, Guilherme? Porque eu me chafurdei nas altcoins, quase não tenho Bitcoin. Será que elas voltam a subir? Teremos alt-season? Pessoal, existe esperança. Olhem para o gráfico na tela que mostra a dominância do Bitcoin, ou seja, quanto do mercado pertence somente ao BTC. Já está em 65%, né? 64,8%. 65% de todo o mercado cripto é somente Bitcoin. Isso é muito alto, mas está próximo de um limite que geralmente dá início à alt-season, a temporada das altcoins. Notem que nas últimas vezes que tivemos a temporada das altcoins, batemos aqui nesta linha vermelha, que marca 71% de dominância para o BTC. Isso aconteceu em 2021, estão vendo aqui, né? Aconteceu também em 2019. Nesses dois momentos aqui, foi temporada das altcoins. O Bitcoin perde dominância porque outras moedas ganham dominância. Elas começam a se destacar mais forte do que o BTC. E agora que nós estamos em 65%, falta pouco, né? Falta aqui 6% no caso, para a gente atingir a marca que deu início à alt-season em temporadas passadas. Hoje o cenário é outro, mas não deixa de ser uma esperança para você aí que está apostando nas altcoins. Enfim, se quiser um suporte profissional para aguentar a pressão do mercado, conte com Nação Criptomaníacos somente hoje com parcelamento sem juros, link na descrição e também no primeiro comentário. Muito obrigado e até a próxima.